Bem, a abordagem de um homem com disfunção erétil ela é extremamente simples. A primeira coisa precisa de ter paciência e por uma boa conversa com o seu paciente e tentar identificar quais são os fatores de risco. Ele fuma, está com sobrepeso, usa remédios, tem outras comorbidades, outras doenças como diabetes, hipertensão, que são grandes inimigos da ereção. Então, o primeiro fator é uma boa anamnese, uma boa história. Os exames laboratoriais são mínimos também. Nós avaliamos os níveis de glicemia, o nível de açúcar, porque às vezes o indivíduo é um diabético que não tem um desconhecimento. Nós avaliamos os níveis de testosterona, para ver se ele está passando por alguma fase de andropausa ou que pode estar relacionada com o sobrepeso, com a obesidade, com algumas medicações e etc. Então, a avaliação laboratorial realmente ela é mínima. Hoje em dia, poucos exames a mais complementares vão ser necessários. São casos extremamente raros. E aí, sim, nós partimos para a terapia, identificar a situação, afastar os fatores de risco desse paciente e ofertar a ele um leque de terapias. A primeira terapia que nós temos disponível é chamada terapia de primeira linha. Primeira linha não por ser superior às demais, mas por ser mais fácil. São as medicações orais. As medicações orais são famosas, são os famosos azuizinhos, amarelinhos e etc., que os pacientes todos conhecem. Essas medicações, elas carregam consigo alguns mitos, como um problema cardiovascular. Não existe nenhuma dessas recomendações. Um paciente com uma cardiopatia pode fazer uso dessas medicações, desde que sob orientação médica. Então, existe uma contraindicação absoluta para um tipo de medicação chamado nitrato. Isordil, monocordil, sustrate são medicações que quase hoje em dia não são utilizadas, que foram feitas para dilatar as coronárias. Então, existe uma determinação proibitiva para a utilização de comprimidos e essas medicações. Fora isso, os remédios orais, eles são vasodilatadores, então eles são bons para o coração, são bons para o organismo, não vão causar nenhum efeito adverso, desde que, obviamente, sendo usado sob orientação médica. A segunda linha de tratamento, ela ocorre quando a primeira linha falhou. O paciente não pôde usar ou usou e não teve a resposta adequada. Isso, obviamente, depois de muito uso e de uma boa avaliação urológica. E essa segunda linha consiste na terapia intracavernosa, terapia de injeção peniana. Quando a gente fala em injeção peniana, o paciente se assusta um pouco. Ele vai imaginar logo que vai dar uma injeção no pênis, que aquilo vai ser algo extremamente doloroso. E não é. Na verdade, eu brinco que é a flechada do cupido. É aquela picadinha que ele vai receber e vai promover uma ereção peniana extremamente eficaz. Essa terapia, chamada terapia de injeção, ela não é nova, ela já é bem antiga e foi utilizada muito antes da chegada dos comprimidos, dos Viagras, Cialis da vida. Então ela já era utilizada e depois ficou um pouco esquecida com o advento dos comprimidos e estão voltando agora porque elas são extremamente eficazes, são inclusive muito mais eficazes do que os comprimidos. Para ter uma ideia, uma medicação oral ela vai ter uma resposta em torno de 75%, 80% se a causa for psicogênica. Entretanto, se o paciente for um diabético grave, se ele tiver uma disfunção erétil muito severa, se ele tiver sido submetido a uma cirurgia de retirada total da próstata, prostatectomia radical, esse índice de resposta ele cai para às vezes menos de 50% dos casos. Ou seja, o paciente ter uma ereção de boa qualidade que permita um intercurso sexual satisfatório, muitas das vezes é de menos de 50%. Já as injeções penianas, elas não são tão fáceis de você iniciar o tratamento, ou seja, precisa entrar em um programa de reabilitação, mas elas são extremamente eficazes. A sua eficácia ela gera em torno de 95%.
Ou seja, de cada 100 homens, apenas 5 não vão responder a essa terapia de segunda linha. Segunda linha no sentido não por ser inferior, mas sim por ser um pouco mais trabalhosa. Por isso nós sempre escolhemos a terapia oral como primeira opção. Quando o paciente não faz a terapia de segunda linha e aí sim ele não tem resposta com esta terapia, ele então faria a terceira linha de tratamento, que é o implante de uma prótese peniana. A prótese peniana é um excelente tratamento, excelente. Ele tem boas respostas, nós temos próteses chamadas infláveis, que são próteses quase que imperceptíveis pelas parceiras, e temos próteses maleáveis, que são mais acessíveis do ponto de vista de custo. Entretanto, a prótese peniana deve sempre ser utilizada como última opção. Por quê? Para colocar uma prótese peniana é necessária a destruição do tecido cavernoso, para que a prótese entre exatamente no corpo cavernoso, que vai ser parcialmente destruído para que a prótese tenha a sua colocação. Se esse paciente, por algum motivo, se arrepender ou tiver alguma complicação ou uma infecção da prótese peniana, ela terá de ser retirada e não terá como mudar de opção terapêutica. Já a injeção não. O tratamento injetável, o paciente pode migrar do tratamento injetável, voltar para o tratamento oral, evoluir para o tratamento da prótese peniana. Então, por isso que nós devemos sempre seguir essa linha de tratamento. Iniciar com a medicação oral, migrar para a segunda linha, injeção peniana, e depois finalizar com a prótese peniana. Nesses casos, nós podemos dizer que o sucesso do tratamento ele chega a quase 100%. Apenas aquele paciente que não respondeu com medicação oral, não respondeu com medicação injetável, colocou prótese, complicou, teve que retirar a prótese, colocar uma segunda, num segundo momento, talvez seria menos do que 1% dos casos não teria sucesso. Então podemos dizer que o paciente hoje, ele só tem disfunção erétil se ele quiser, ou ele só tem impotência sexual se ele realmente for um impotente, não do ponto de vista sexual, mas um impotente para buscar uma solução para algo que está lhe afligindo.